Alô, minha serra querida, é com muito orgulho que eu canto a sua história. Vem os tempos de se encerrar, é a terra que tudo dá lugar. Comendo Cutiri, nas conga abacaxi. Olá, web espectadores, o programa Entrevistas com Delurdes Pinho. A partir de agora nós vamos ter uma série que vai falar sobre o movimento popular na Serra. E hoje eu converso com Elias Souza, que é uma liderança popular lá de Felrosa. Ele vai conversar conosco, falar sobre a entrada dele no movimento popular e a avaliação dele atualmente sobre o movimento popular aqui na Serra. Elias, seja bem-vindo ao programa Entrevistas com Delurdes Pinho. Obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Elias, o movimento popular aqui na Serra, ele começou desde quando? Eu mudei para a Serra na década de 80, nos anos 80, 84, quando eu comprei um imóvel em Felrosa. Ali as pessoas não tinham muito interesse na Serra, tanto que as pessoas tinham o hábito de emplacar os carros em Vitória porque tinham vergonha de morar na Serra. E eu vim de Vitória, eu sou do bairro da Comunidade Jesus Nazaré em Vitória, trabalhava na Vitória Vag e na época eu era técnico de refrigeração automotiva, tinha um bom salário e um garoto novo. E eu pensei em fazer investimento com meu dinheiro em alguma coisa, no imóvel. A primeira coisa, contato que eu tive, foi nos imóveis da época da Incol, onde é o Bet Mil Coisas, que eu ia comprar um imóvel ali, mas ali tinha o risco de você não conseguir pagar a prestação, você perdia o imóvel. Aí eu fiquei sabendo do conjunto... Porque o valor da prestação era muito alto? Muito alto. E aí então tinha o BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, e eu então comprei, fui para Felrosa, e naquela época ninguém queria comprar os imóveis ali, Laranjeira também era um deserto. Por que naquela época ninguém queria morar em Felrosa? Era tipo um deserto, você tinha um ônibus que fazia Vitória, Vila Rupim, a Felrosa, que era acho que a Aviação Sanremo, e até tomate, uma caixa de fósforo você tinha que trazer de Vitória, você não tinha um comércio que tem hoje. Aqui não tinha comércio nenhum ainda? Não, Laranjeira você passava que era um deserto, era um golão dos dois lados. Às vezes eu vejo assim, as pessoas falam tão mal do ex-prefeito João Batista Mota, mas eu acho que aquele foi um desbravador. Ele teve uma visão futuro, acho que, uma vez eu vi ele aqui, eu acho que foi numa sessão de um jornal, e ele falando que ele chegou a ter 7 folhas de pagamento de funcionários, mas ele não exonerou ninguém, né? E ele quase não dormia com aquilo, e realmente eu lembro dessa época. E quando ele começou a desbravar, fazer aquela Avenida Civite, foi que Laranjeiras, que esse lado aqui foi crescendo, mas antigamente as pessoas tinham medo. Você passava em frente ao Jardim da Paz, era angolão mais alto assim do que eu, 2 metros de um lado do outro, numa via estreita, e onde era mão dupla. Quando dava acidente, você já imaginava, morreu tantas pessoas. E aí eu comprei aquele imóvel ali, e nas dificuldades que a gente tinha de ter acesso à educação, segurança pública. Pra você ter uma ideia, Delurdes, quando chegava a época assim de dezembro, que era a época de balneário, eu acho que a Cesão fazia uma manobra na água, que nós em Felrosa nós ficávamos sem água, nós tínhamos que furtar a água das caixas da creche, que estava em construção em Felrosa. Para então, não ficar sem não água. Ficar sem água. A água então era destinada para quem vinha de turismo, era isso? Turismo. E nós ali de Felrosa nós sofríamos com falta de água, energia. E aí então aquilo foi... E tinha um rapaz, Josias, ele era muito ligado à política, e ele então um dia me convidou para mim participar de uma reunião. Eu tinha uma sorveteria em Felrosa que se chamava Beijinho Doce. E minha sorveteria dava um movimento tremendo, porque o cascão era eu mesmo que fazia na hora, aquela casca, e aquilo atraía bastante gente. E ali ele falou, pô, você é um cara, tá, vamos participar. Aí eu comecei a frequentar as reuniões do PSD, da época de Jesus, Cabo Camata, aquele irmão do Camato, falou o nome agora, do Ângelo Peruco, do Bilhar Bola 15. E aí eu comecei, e as reuniões eram ali feitas no Chernobyl, naquele prédio ali em frente ao São José. Foi que eu comecei a participar do movimento, e depois eu passei, aí tinha o Essi Scardini, tinha a Brice, Bragato, o Guarda Bela. E esses Bela. encontros eram para discutir sobre as questões, as demandas do bairro, né? Os problemas que aconteciam no bairro. A própria FAMES, né? A FAMES também surgiu nesse período? Na época, era nesse período que eu conheci que a FAMES era atuante, foi nessa época, do Essi, do Guarda Belo, da Luísa, né? Quando você fala que nessa época o movimento popular, né, a FAMES, como Federação das Associações de Moradores da Serra, era atuante,
Que atuação era essa? Que forma diferente eles atuavam daquele tempo para o tempo de agora? Você não via assim, você não via as pessoas participando do movimento popular por interesse político. Eu mesmo, eu desafio alguém me apontar que eu tive cargo comissionado na prefeitura. O único cargo que eu ocupei na prefeitura foi quando eu fiz o curso para dengue. Ainda assim mesmo eu fiz um concurso onde eu fiquei estudando durante 10 dias na escola lá no bairro República. Depois eu fiz aptidão física no campo do Serra e teve a prova de conhecimento técnico matemático, foi no João Loyola. Então, mesmo assim, eu vejo hoje esse pessoal reclamando por causa querendo piso salarial. Eu, quando eu vi que aquele salário não dá para me sustentar, eu abandonei aquilo. Até quem coordenava era a Fundação Nacional de Saúde, eu abandonei e fui cuidar da minha vida. Então o movimento popular era movimento popular mesmo. De ir pra rua, de fazer manifestação. De ir pra rua. Num caso como esse que está acontecendo agora, né, do Dólio Silva, está sendo sucateado, vão ser transferidos 26 leitos. Nesse caso, né, naquela época, se fosse naquela época, o movimento popular tinha abraçado a causa? Abraçado. Tem um cidadão, meu amigo, ele é muito cri-cri, que é o Gilson Mesquita. Ele, acho que foi em 97, se não me falha a memória, teve a convenção para a eleição do presidente da FAMES, e o Gilson Mesquita montou uma chapa, veio candidato a presidente. Então tinha aqueles pessoal que acompanhava o grupo de Vanusa e tinha um grupo independente que lançou o Mesquita. Então foi se eu não me engano, foi na Copeduc, entendeu? E um dia antes houve um embate no Congresso, onde tinha um grupo que queria mudar o nome do bairro Felrosa. O nome do bairro Felrosa foi mudado uma vez para bairro das Flores. Só que tem muita pessoa que fala assim, eu sou do movimento popular, mas sequer ele sabe por que o nome do bairro é bairro Felrosa. Ele não sabe que o Dr. Pedro Miguel Felrosa foi um médico humanitário. Eles conhecem a família Felrosa só do judiciário. Eles acham que aquele nome no bairro Felrosa é uma vergonha para o morador. Para mim, eu assumo aquilo com muito orgulho, porque você imagina um médico naquela época, atendendo a população, ele vivia em lombo de animal, né, do cavalo, ele ia no lombo dos animais para poder atender. E aí, o Gilson Mesquita, na convenção para poder a escolha do presidente da FAMES, houve um embate no dia anterior em relação à mudança do nome do bairro. E aí, então, o grupo da situação botou um rapaz para defender o nome, Bairro das Flores, eu acho que é o Gilmar, hoje ele formado, ele fala que é sociólogo e tal. E eu fui indicado para defender o bairro Felrosa. E ele falou bastante, tal, e defendendo, querendo o bairro das Flores. E eu fui curto e grosso. Falei que meu bairro lá tinha prostituta, tinha traficante, tinha ladrão, tinha pessoas de bem, mas que o nome do bairro era Felrosa, e que eu tinha orgulho do meu bairro se chamar Felrosa, por causa do nome do médico que foi o Dr. Pedro Miguel Felrosa. E aí na hora da votação nós demos de lavada, nós ganhamos. E o nosso erro ali, eu sempre falei com o Mesquita, até hoje eu converso com ele, que o nosso erro, que nós perdemos aquela eleição para presidente, foi de nós termos feito esse embate antes da votação. Porque eles viram a força que nós tínhamos e que realmente o Gilson Mesquita... E quando eles observaram essa força, já ficaram preocupados? Ficaram preocupados. Quando chegou no domingo, o ex-prefeito Sérgio Vidigal, ele encheu a Copeduc, secretário para todo lado, e chamaram as lideranças para cá e para lá. Eu lembro que Nova Zelândia, na época, Nova Zelândia era lama pura, e aí também já mandaram manilhar Nova Zelândia, chamaram Cassiano, na época Cassiano era presidente, chamaram também. E quando chegou no domingo, nós perdemos a eleição nos 49 do segundo tempo. Eu fiquei muito triste. Ali que eu fui aprendendo mais de movimento popular. Ali que eu fui aprendendo mais, eu falei, não tem jeito mesmo, é desse jeito. Mas o nome do bairro Felrosa prevaleceu e está até hoje. E no AFAMES, né, você falou da AFAMES, e nessa época a AMO também já era criada? Não lembro não. Se existia, não participava, era só mesmo a AFAMES. Os orçamentos participativos, que hoje era decidido pela AMO, quem decidia eram os nossos moradores. O prefeito, a federação, nós fazíamos uma assembleia e então o presidente, ele abria, no meu caso, eu abria para a população falar o que era prioridade para a nossa comunidade, e muitas vezes as pessoas não tinham conhecimento do que era prioridade e obra participativa. Então você deixava o morador ficar à vontade. E ali então eles iam falando, eu quero um orelhão, naquela época um orelhão era muito difícil.
o outro botava, eu quero isso, quero aquilo. Aí você explicava para a população o que era prioridade, o que você conseguia sempre entrar no orçamento participativo. Então nós, lá em Ferrosa, nós conseguimos creche, nós conseguimos escola, tudo com indicação da Associação de Moradores. Saía dali a obra que era prioridade para a comunidade, indicada pelo morador. Não tinha uma obra de bem comum. Bem comum, não tinha interferência de ninguém. E graças a Deus em Ferrosa nossas obras todas foram contempladas em relação a prioridades. Você tocou um pouquinho aí na questão da eleição para presidente da federação, né? Essa eleição, para quem presidir a FAMES, não deveria ser feito entre os presidentes eleitos das associações? Plenamente, eu concordo. Só que muitas vezes eles fazem, mesmo assim, Lourdes, eu acho que o movimento popular se desgastou. E eu, na minha concepção, E esse desgaste, você acha que ele é de onde? Ele partiu de onde esse desgaste? Eu acho que esse desgaste começou lá atrás nessa eleição do Gilson Mesquita. Eu acho que ali começou um divisor de águas. Eu acho que algumas lideranças foram convidadas até a fazer parte da administração, tendo algum benefício. Eu falo mesmo, um emprego, um carro comissionado, para poder ficar sempre naquele vício. Tanto que a presidência de associações nunca mudaram, sempre foram de mão para cá, de mão para lá, de mão para cá. Eu lembro que a única vez que houve uma mudança foi quando Vanusa abriu mão para um senhor que era o vice dela, e depois ele, por problema de saúde, ele renunciou, ela como vice passou a ser presidente de novo. Então ali você vê que não tem mais graça nisso. Quando eles me chamam para mim fazer, eles me convidam, para você ser delegado de região. Eu não quero isso. Eu falo mesmo, federação não traz benefício para a associação de morador. Não traz. Eu, com todo respeito ao Jacinto, pela idade, pelos cabelos brancos que ele tem, mas eu falo mesmo, aonde você chega numa federação, onde a federação não fiscaliza uma associação. Se você reparar, a maior parte das associações, elas não são registradas. Elas não têm registro em cartório. Eles não são presidente de fato. Eles podem ser presidente de direito, lá por a chapa ter sido eleito, mas não se organiza. Associações que têm gato de água, gato de luz. Então eu acho assim, da mesma forma que o político, ele tem que ser ficha limpa para se candidatar a qualquer cargo, e ela fiscalizar. Porque não adianta você falar assim, tem uma federação. Qual o papel dessa federação? Qual o papel dessa federação? Eu acho assim, puxou lá. Eu acho assim que o próprio colegiado da FAMES, se não tem isso lá, eles poderiam colocar. Puxa lá, poxa, esse foi presidente aqui da Associação de Moradores, ele não fez nada, não contribuiu, não fez nada, ele não pode ser candidato. Não pode ser candidato. Deveria ser feita uma análise antes, como que foi a gestão daquela pessoa, né? Os anos que ela ficou representando ali a comunidade, deveria ser feita uma análise para ela participar da eleição? Da eleição, porque fica pessoas que botam um título de presidente do braço da comunidade, não faz nada para a comunidade, não se legaliza, não leva nada para a comunidade, não corre atrás. Eu como morador de Ferrosa, há quase 30 anos, eu vejo que, eu vou te dar um exemplo, esse fato que aconteceu em Ferrosa, do baile funk lá na praça, onde depedraram o DPM, o presidente foi contra a polícia militar, representando nós. Ele não estava me representando no momento que ele chamou a polícia militar de incompetente. Aquilo ali não é o meu pensamento. Não é o meu pensamento. Tivemos um exemplo agora desse rapaz que veio lá do bairro da Penha, que matou o bebezinho de um aninho dentro de Ferrosa. Eles metem, a grande mídia vai para dentro da nossa comunidade, mete o pau na comunidade, generaliza todos os moradores, e o presidente não se levanta para pedir um direito de resposta. Tem que ter. Eu acho assim, o papel do presidente não é ele falar, eu sou presidente para poder ter um cargo comissionado com o prefeito, ter um cargo comissionado com o vereador. E hoje está acontecendo isso? Claro que acontece. A visão da pessoa que quer ser presidente de uma associação é essa? É essa. Você vê que é essa. Às vezes a pessoa fala assim, você ficou 2 anos com a Luiz Santana, você está hoje com o vereador Davi. Eu não estou aqui por causa dos meus olhos, nem porque eu tenho cabelo, porque eu sou bonito, não. Até porque no meu estereotipo eu sou feioso. Eu estou aqui por capacidade técnica. Não estou aqui porque eu sou presidente de comunidade. Eu acho que você tem que separar as coisas. Separar as coisas. Eu sempre falo mesmo. Julho tem eleição para a comunidade. Outra coisa, o estatuto ele é bem claro. O presidente ele tem que fazer prestação de conta todo ano da associação. Ferrosa até hoje não fez uma prestação de conta. Não fez uma prestação de conta. Vem o candidato, sim, a presidente da comunidade de Ferrosa. A nossa chapa sendo eleita. Primeiro ato meu, Delúrio.
vai ser modificar o estatuto e criar conselho comunitário. Então, nessa eleição agora lá de Ferrosa, você é candidato? Sou candidato, se a chapa for eleita, o meu primeiro passo vai ser contratar um advogado para que se mude o estatuto e acabe com a figura do presidente. Vou formar um conselho comunitário, onde esteja lá o pessoal das religiões afro, onde esteja lá o grupo GLBTS, onde tem as igrejas, onde tem um morador que quer participar. Porque não adianta você, esse regime de presidente, isso aí está ultrapassado. Você monta uma chapa hoje, Delúrio, você fazendo sequência desse trabalho. Eu te desafio, você ir nas comunidades e daqueles 15 que botou os nomes ali para fazer para a diretoria, se permanece os mesmos 15. Se tiver, tem um, tem dois, carregando a associação de moradores nas costas, e muitas vezes ele não consegue, porque ele não tem apoio, ele não tem recurso, ele não tem nada. E aí, como seria nesse caso aí, né, uma chapa formada por mais de 10 pessoas, ganha, vai presidir a associação, qual é o apoio que a federação dá para essa associação? Dá nada. Para você ter uma ideia, no dia lá de fazer as cédulas, porque o TRE, na eleição passada que eu concorri, que o TRE não pôde fornecer as urnas, eu falei, vamos nós pagarmos a gráfica para fazer as cédulas. Aí o Edinaldo, que eu acho que fez a correria dele, que conseguiu as cédulas, mas eu estava disposto a dar minha contribuição financeira. A minha chapa estava disposta a dar a contribuição financeira para que a gráfica fosse bancada. Não tem, então eu pergunto... Isso seria uma responsabilidade da federação? Da federação. Da federação. Aí você fala assim, pô, federação, eu acho assim, a federação também tinha que estipular o quê? As associações de moradores também contribuir com a federação, não só cobrar, contribuir. Chega a quanto nós temos que pagar de mensalidade para a federação? Tem que pagar R$100 por mês, 200 por mês. A associação de moradores pagar, mas ela também, contrapartida, a federação também tem que dar apoio às associações de moradores. Eu lembro que quando eu fui presidente em 97 de Ferrosa, eu fui um cara que eles me chamavam de louco. Meu sonho era fazer um rodeio dentro de Ferrosa. Eu tinha um sonho, eu trabalhava em Cariacica com Cabo Camata, e Venturini, lembrei o nome do Camata agora com Venturini, trabalhava eu, Venturini, Laélio Aquino, e meu sonho era fazer um rodeio, a festa Fião Boiadeiro de Ferrosa, mas não tinha dinheiro. Aí a Rita Matos, um dia eu vim na prefeitura, e eu comentei com a Rita de Pitanga, e a Rita falou assim, eu vou te apresentar um cara que vai te ajudar. Em todos os lugares que eu tinha ido, era caro para você trazer uma companhia de rodeio. E aí um dia eu passando na prefeitura, o Edivar Simões, ele estava na conversão com a Rita falou assim, Elias, vem cá, Elias, eu entrei na sala, ela falou assim, Edivar, ele que é o presidente de Ferrosa, está querendo fazer um rodeio. Aí o Edivar falou assim, você está indo para onde? Eu falei, vamos almoçar comigo. Aí me levou até a churrascaria Seu Olim para almoçar. Delúrio, sem um centavo no bolso. Fosse a agente de saúde da dentro, sem um centavo no bolso. Levou comendo um rodízio, na hora de pagar, ele pagou, ele virou para mim e falou assim, você quer fazer um rodeio? Eu vou fazer um rodeio com você lá, só que você vai ter que assinar um contrato, eu vou lá conversar com você, eu querendo dar uma de gostoso, que tinha grana, beleza, não sabia o que era. Quando chegou um dia, eu tô lá, nós estávamos fazendo, se você foi em Ferrosa hoje, em frente ao Extra Bom, tem umas lojinhas comercial, hoje está esquisitinha, acabadinha, aquilo ali eu fiz com essas mãos. Eu e os meninos da minha diretoria, Osvaldo, Geraldo, Penha, Sueli, nós fazendo massa, fizemos onde era um galpão antigo que a Coab deixou, que era um galpão que a Coab guardava ferramentas, e nós tivemos a ideia de fazer um mini centro comercial, para que nós alugássemos, e com esse dinheirinho nós temos 8 lojinhas. Se você for lá hoje, ainda existe. Por isso que eu falo com o presidente, o Cunha, tinha que fazer pressão de conta. Ontem está indo nos aluguel das lojinhas. E com esse aluguel que era para pagar energia, e a gente tocar nosso projetinho, fizemos lojinha. Aí eu tô lá um dia com a maceira, virando a maceira, para 3 carros. Eu falei, tô morto. Um bando de pistoleiro naquela época, Ferrosa matava, um deixava 10 amarrados para matar. Era a história, né? Se parasse um carro preto... Era defunto. Parou 3 carros, quando saltou aquele monte de homem, tudo de boca. E o coração, como ficou? Foi a mil, o coração pela boca. Eu falei, pô, eu vou morrer, mas vou ter que dar pelo menos uma enxadada não. E aí eles saíram de dentro do carro, com aquelas botinas, aquelas esporas, aquelas botas de vaqueiro mesmo, saiu e falou assim, eu vim trazer o contrato para você assinar. Aí eu falei, meu Deus, e agora que eu vou falar para pessoa que eu sou um pé rapado, que eu não tenho dinheiro para nada. Aí ele me deu o contrato, falou assim, ó, vou fazer o rodeio, são 4 dias de rodeio, vou te dar um garrote, para você, vai ser bingado no rodeio, todo dia eu vou bingar um garrote para quem comprar o ingresso,
e vou te dar R$2.000. Na época era cruzeiro, sei que nosso sonho era comprar um computador. A multa, se eu furar com você, é de R$100.000, e se você furar comigo, você desistir, 100 mil. Eu falei, gente, isso não existe. O cara, além de vir fazer o rodeio... 100 mil naquela época, né, Elias? Nossa! Eu falei assim, que é esse cara, hein? Aí eu falei assim, pô, o cara vai vir fazer o rodeio, o que eu queria mais rodeio era para animar. Para fazer uma diversão, né? Ferrosa, que nós não tínhamos nada. Não tinha nada de diversão, não tinha lugar para divertir. Nós não tínhamos praça, nada. Nós não tínhamos nada. Nós éramos... Então o bairro foi construído à unha. A unha, na marra. E aí o Edivar, a menina, assinei aquele negócio, os meninos assinou como testemunho e tal, ele deu aquele contrato, depois que eles entraram naquele carro, foram embora, eu li aquilo de novo, falei, gente, esse cara é doido, esse Edivar Simões. Esse cara é doido. Aí o menino, quando chegou um dia, eu tô lá, eles me chamam, quero ir lá na praça, que as carretas estavam chegando. Aí chegou aquelas carretas, e aquele homem montou aqueles brentes, que cercou aquilo tudo. Aí eu fui para Antártica. Foi no local onde hoje é a praça. Onde é a praça principal. E aí eu fui para Antártica para pedir patrocínio, a Antártica botou aquelas bandeirolas e enfeitou. Eu fiz a parte elétrica para poder iluminar tudo. E foi a coisa mais linda. E aquilo Edivar, gente, eu queria ver esse homem, não sei nem se esse homem está vivo ainda. E ele, os meninos faziam uma fila, o Coelho falava assim, fica aí, na hora que der, entra. Aí as pessoas que compravam o ingresso entravam, quando acabava a fila, ele botava aquela garotada toda pra dentro. Eu sei que tem criança ali dentro, e com certeza pessoas que se conheciam, namoraram, noivaram, casaram, dentro daquela festa de rodeio dentro de Ferrosa. Aquilo pra mim foi o ápice de eu ser presidente. Se alguém algum dia me perguntar, valeu a pena ser presidente? Eu falo, só pelo rodeio valeu. Só pelo rodeio valeu, de eu ver a alegria da população, entendeu? E foi uma festa muito bonita, 4 dias. A delegada Cecília Camato também me ajudou bastante, que eu acho que ela tem uma companhia de rodeio, que eu acho que é São José, né? E ela participou os 4 dias lá comigo. E foi difícil naquela época de arrumar patrocínio para poder fazer o rodeio funcionar? O que me ajudou ali, que todos os comerciantes de Ferrosa, aqueles médios comerciantes, compraram um camarote. A drogaria Rosa Mística do Vicente, mas o João, o Narciso Altoé, Valdo Seman, o pessoal me ajudou bastante. Ali nós não tivemos patrocínio de grande empresa. Nós, nem da prefeitura, na época eu não tive. A prefeitura não deu participação nenhuma, não deu. Aquilo ali foi nós mesmos caminhando nos comércios ali, pedindo ajuda. O pessoal via minha luta ali dentro e que ajudou mesmo. Finalizado o rodeio, como é que foi lá o moço que preparou tudo, que organizou, como é que foi vocês dois, como é que foi o diálogo, como é que foi a sensação depois de finalizar tudo isso? Fantástico, ele ficou alegre, ele superou a expectativa dele vender os ingressos, tanto que nossos ingressos, pra você ter uma ideia, Delui, esse negócio de política é tão engraçado, que tem aquelas pessoas que torcem para a coisa dar certo e tem aquelas pessoas que torcem para dar errado. Tem um cidadão que foi no PROCON. Ele era do Grêmio Estudantil, acho que do Marinex Souza Lira, e que ele tinha umas carteirinhas de estudante, ele queria que nós fizéssemos meia para estudante. E aí eu fui chamado no PROCON, eu sei que eu fiquei o dia todo no PROCON, e nosso ingresso era um ingresso popular, era R$5.000. E ele queria que nós botássemos o ingresso a R$2,50, não tinha como. Não tinha, porque tinha premiação dos vaqueiros, né? O transporte dos gados, tudo. E aí o cara do PROCON viu lá que esse cara mora até em Jacareí, hoje ele viu a minha luta, ele chegou pra mim e falou assim, quer saber de uma coisa? Pega uma tinta, vai lá e faz uma placa assim, ó, R$5 a meia, e bota a meia pra todo mundo. Eu burlei o negócio, botei, vendi meus ingressos tudo a R$5, entendeu? E na segunda-feira, passou na quarta ou quinta-feira, que o Edivar já tinha desmontado tudo, chegou um oficial de justiça, que na época o presidente da Coab era o Aloysio Santos. Até isso eles aprontaram para mim, que eu tinha invadido a área da Coab com mandato judicial para eu tirar tudo de cima da área com sujeito a uma multa milionária que eu tinha que pagar por dia de desobediência. Mas Deus foi tão bom comigo que nosso rodeio já tinha acabado. Vocês já estavam recolhendo? O pátio já estava, não tinha mais nenhum ferro lá, tanto que até o oficial de justiça não entendeu o que fizeram comigo. E a perseguição política Infelizmente, né? A gente quer fazer alguma coisa para agradar, para ser benefícios da comunidade. É tipo aquele ditado, né? Jesus Cristo, ele não agradou nem gregos nem troianos. Infelizmente, né, Elias? Nós vamos ficando por aqui nesse primeiro bloco e voltamos daqui a pouco. Fique com os nossos comerciais. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% de tudo que leem? 30% de tudo que ouvem?
e 70% de tudo que assistem? Não perca mais tempo, anuncie conosco. Sua empresa em evidência no mundo. TV Serra, 027 3065 5538, 997 45 70 31, tvserra.com. Olá, web espectadores. Estamos de volta e nesse segundo bloco nós vamos continuar a nossa conversa com Elias Souza. Elias, você comentou que é, candidato à eleição de presidente da associação do seu bairro. E você também tem uma ideia de fazer uma mudança lá, que é acabar com a figura do presidente da associação de moradores. Explica melhor pra gente o que seria essa mudança na sua cabeça aí, essa ideia que você pensou. De Lourdes, existe um ditado popular que um graveto só ele quebra fácil. No momento que você junta vários gravetos, ele vira uma tora e fica difícil você dobrar. E eu observo que essa figura de presidente de comunidade está ultrapassada, que a pessoa ele não se preocupa com o coletivo, com a comunidade em si. Ele se preocupa na sua situação pessoal. Então nem todo mundo está preparado para negociar. Eu aprendi com minha mãe, falecida minha mãe, que mesmo estando rasgado, você tem que ter postura para negociar, você não tem que se vender. Eu acho que você tem que viver com o suor do teu corpo. Você não tem que ficar dependendo de migalha. Como viúva de Cadané, ficar comendo migalha que cai da mesa dos outros. Não, a gente tem que correr atrás. E eu, ali dentro de Fio Rosa, hoje, eu tenho 3 imóveis dentro de Fio Rosa. Tenho 2 lojas comerciais e que está abandonada. Minhas lojas não alugam. Você não consegue alugar um imóvel dentro de Fio Rosa. Lá nós tínhamos lojas grandes que foram embora por causa do famigerado do problema do habite. E eu não vejo a associação de moradores se preocupando com isso. Não vejo. Então, qual é o meu pensamento? A minha chapa, ela sendo eleita, pega o advogado, muda-se o estatuto, chama-se os movimentos organizados de dentro da comunidade fazer parte, no caso, as igrejas, as religiões afro, os movimentos GLBTS, e ali você vai formar um conselho. Não vai ser mais aquela figura do presidente. O político sem vergonha vai vir me comprar levar eu, botar debaixo do braço, ou o prefeito botar eu debaixo do braço, para eu calar a boca e não cobrar as coisas melhorias para a minha comunidade. Então ele vai ter que reunir com o conselho. Ele não vai conseguir comprar 20, 30 pessoas. É fácil ele comprar, ele chega lá e vai chamar e vai comprar. No momento que tiver 30 pessoas fazendo parte desse conselho, como é que ele vai comprar? Ele vai ficar com vergonha até de fazer proposta indecente. Então ele vai ter que cumprir o prometido para a comunidade, trabalhar. Existe tanta liderança porca no movimento popular, porca, que eu vou te dar um exemplo aqui. Numa sessão, uns tempos atrás, na Câmara, eu ouvi um vereador fazer um requerimento pedindo que fosse manilhado o Córrego Irema. Coitado. No momento que a gente está nessa crise hídrica, você vê um vereador chegar num plenário, um poder, e pedir para manilhar um córrego. Então você vê que a liderança que ele está debaixo do braço não tem conhecimento nenhuma. Que é no caso de Fio Rosa, que nós temos lá o Córrego Irema e temos o Córrego Laripe. Quando eu mudei para Fio Rosa, esse Córrego Irema, as crianças para poder ir para o Caíque, ele margeava ali por trás da Geroso. Nós lembramos do Zé Nilo, que era o presidente da Associação da Área Verde, fez uma pinguela, uma pontezinha para as crianças passarem. Você via peixe nesse córrego, você via peixe no Laripe. Hoje nós não temos nada, e você não vê associação de moradores. Hoje ele está poluído? Poluído. Eu, pouco tempo atrás, o vereador Aécio comentou comigo lá no Raulá que veio uma verba para despoluir o Irema. Eu pediria a Deus que eu vivesse ainda alguns anos para eu ver o Irema como ele era. Eu até uma hora vou conversar com o vereador Aécio, me aprofundar mais. Mas se ele estiver correndo atrás disso, eu tenho mais é que parabenizar, não é porque eu sou assessor do vereador Davi, que eu não vou parabenizar a atitude dele. Então, Porque aqui, Elias, a gente sabe que o vereador ele não é vereador de um bairro. Não, ele é vereador do município. Né? E é igual ontem houve uma coisa bem engraçada, assim, engraçada não, até uma crítica, né? Que o secretário de Estado foi dar uma entrevista no CBN e ele falou que ele, cuida do Estado, do município não. Pois, se o Estado é formado do município, se não tiver município, tem Estado? Não. Então, a mesma coisa é o vereador, ele não cuida só do bairro. Eu sou o vereador do bairro Pitanga, não, ele é vereador do município da Serra. Então, se o vereador está tomando uma atitude, uma ação, procurando resolver um problema no seu bairro, é bem-vindo. Bem louvável. Até porque eu costumo falar, às vezes eu vejo lá,
Ferro Rosa não tem dono. Tem pessoas lá dentro que falam assim, eu sou dono de Ferro Rosa. Ferro Rosa é uma cidade maior que muitas cidades do interior, né? E tem uma estrutura do poder público, eu diria assim, até pífia. Eu vejo assim, eu sempre comento com a minha esposa, eu vejo assim, eu quando fui presidente da comunidade de Ferro Rosa, nós tínhamos lá o centro, nós temos 2 sedes de centro comunitário. Eu quando fui presidente, nós tínhamos a sede administrativa e a sede social. A sede social hoje ela fica fechada, eu vejo lá o negócio do judô, não sei se o cara paga aluguel para aquilo, mas se tornou exclusivo dele, aquilo não é dele, aquilo é da comunidade. Na minha gestão, quando alguém chegasse lá e falasse assim, ô Elias, poderia ceder o centro comunitário para fazer o aniversáriozinho de 1 ano do meu filho, o centro comunitário vai lá, precisa do centro comunitário para velar fulano, o centro comunitário não é exclusivo de uma pessoa. Então, no momento que você forma o conselho comunitário, todo mundo tem direito. Não tem que dizer assim, eu sou dono da comunidade. A comunidade não tem dono, somos todos nós. É da igreja católica, é do padre, é do pai de santo, é do cara que pratica a umbanda, é de todo mundo. Nós tínhamos lá na minha época, Luz, nesse centro comunitário, nós tínhamos o curso de corte e costura. Quantas senhoras hoje passam perto de mim e falam assim, Elias, hoje eu tenho uma facção de peças íntimas, eu agradeço você naquela época. Que na época a secretária de promoção social era a secretária, hoje ex-deputada, Sueli Vidigal. Tinha as máquinas de corte e costura no centro comunitário. Hoje você chega em Ferro Rosa, não tem nada para aquela juventude, não tem nada. Aí depois eu vejo esses caras falar assim, a gente tem que aumentar o rotativo policial, nós temos que construir delegacia. Não precisamos nada disso. No momento que você bota... O que precisa mesmo são projetos sociais, de inclusão social, né? Para dar um tempo àquela criança dela estar passando ali, tendo conhecimento, né? Aprendendo coisas boas, a mente ocupada com coisas boas. Né? A mãe da gente, quando a gente era pequeno, costumava falar, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, se a sua mente está ocupada, se você tem alguma coisa, né? Se você está realizando alguma atividade, evita-se tudo. E não precisa ter tanto policial na rua, né? Não precisa ter uma segurança tão... Bilude, olha, e a associação de moradores, ela pode fazer muito sem depender do poder público. Eu fui presidente e eu dependi muito pouco do poder público. Eu fiz uma época na campanha Natal Sem Fome, que foi lançada pelo Betinho, e nós fizemos dentro da comunidade de Ferro Rosa. Então nós fizemos... Sem apoio nenhum do poder público? Não, nós fizemos os ofícios e fomos nos comércios entregando, onde a gente estava aceitando doação de cestas básicas. Nós não aceitávamos dinheiro. E fomos entregando. E Lúcio, até a Unesc, hoje é a Unesc, ela estava ainda em construção. Uma senhora que eu também não conheci, eu gostaria de ter tido o prazer de conhecer, que chamava Dona Eulália Brandão Vasconcelos, eu lembro o nome dela até hoje, isso no ano de 97. Tem boa memória, menino. Ela procurou o Raul, que é da rede consular de Ferro Rosa, o Raul está lá, e falou com ele que ela queria doar 50 cestas básicas para a Associação de Moradores. Quer dizer, ela de Colatina, ela fez uma doação para a comunidade de Ferro Rosa. Então a comunidade fez o movimento, né, do Natal. Do Natal. Para ajudar as famílias carentes. E esse movimento ele se expandiu que gente de outras cidades estavam querendo fazer doação. E fizeram a doação. Eu tenho fotos guardadas, fizeram a doação. E nós da diretoria, nós saímos naquelas pessoas que nós víamos assim, nos lugares mais, gente nos valados, com dificuldade. E eu falo para você que eu tive numa casa, onde eu fui entregar uma cesta básica, e a senhora, ela estava fermentando um feijão, e você sentia aquele... já estava azedo. E ela falou comigo assim, olha, eu não tinha nada para passar minha ceia de Natal. E aquilo me chocou profundamente. E eu cheguei, quando nós terminamos de entregar as cestas básicas, que eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, você não vai comprar nada para Natal? Eu falei, não, eu já tive minha ceia, eu não tive condição de sair para realizar a ceia de Natal com meus filhos, porque eu vi que eu tinha muito. E ali, das outras pessoas não tinham nada. Fizemos também um trabalho também junto com o pessoal do Hortifruti, junto com um rapaz que trabalha na Secretaria da Fazenda Estadual, o Josival, e ele conseguiu para mim também, onde eu recebia, em 15 dias eu recebia umas 608 lotadas de legumes, e não era legumes usado, ultrapassado não, tudo novos, vinha nas caixas, vinham nas caixas, e nós ali, voluntariado, nós descarregava nessa loja minha, e aí os meninos embalavam na sacola, por exemplo, chuchu, repolho, batatinha, cebola, e nós botávamos naquelas sacolas, e depois eu tenho um jipinho, que é relíquia, e nós botávamos naquele jipe e os meninos saíam para entregar. Então, o movimento popular, quando ele quer fazer, ele não precisa ser subserviente ao poder público. Ele faz sozinho? Sozinho.
Porque o morador... Sozinho assim, né? Com o apoio da comunidade. Da comunidade. A comunidade, ela em si, ela é bairrista. Quando ela vê que você tem aquele incentivo de você querer fazer, todos ajudam. Todos ajudam. Não tem esse negócio de falar assim, a prefeitura não ajudou, não quer ajudar. A comunidade em si ajuda. E se a nossa chapa for vencedora, você pode ter certeza, vai ser a primeira associação de moradores do município da Serra que vai acabar com a figura do presidente. Vai acabar. E se a federação também não caminhar junto com a associação, não vai fazer diferença nenhuma para a gente, esse negócio de federação, de ano, nenhuma. Nós vamos estar reivindicando as nossas obras para a nossa comunidade e nós, moradores, vamos estar marcando reunião com o Poder Executivo e vamos ter que ser atendidos, até porque o Poder Executivo não vai estar fazendo favor nenhum para Elias ou para qualquer outra pessoa que estiver à frente do movimento ali da associação. Ele vai estar fazendo a obrigação dele de cumprir e levar a obra para a comunidade. Não vai ter essa de você me ver eu na rua pendurando faixinha. Obrigado, prefeito, por ter trocado a iluminação. Até porque eu pago na conta de iluminação pública. Se você vê ali na sua fatura ali, mensal na conta, vem ali a taxa de iluminação pública. Aquele dinheiro ali, ele é um dinheiro carimbado. A prefeitura não pode gastar aquele dinheiro com outra coisa. É a sua contribuição, né? A minha contribuição. E aí, aquilo que ele fez no seu bairro é o retorno da sua contribuição. Obrigação. Fui lá, troquei de iluminação pública. Aquele dinheiro ali é um dinheiro carimbado. Aquele dinheiro ali não veio da saúde, ele não veio da educação, ele não veio da segurança. É dinheiro da iluminação pública. Então ele tem que gastar a iluminação pública. E o pessoal do Movimento Popular, eles não acordaram para isso ainda. Eles ficam naquilo ali assim eu tenho que fazer isso lá porque me pediu, porque senão não vai me atender. Tem que atender. Se não atender, para BR de novo. Toma bala de borracha, bomba de gás na cara, né? Igual o pessoal fala, spray de pimenta para baiana é tempero, que manda spray de pimenta e joga, mas que nós vamos cobrar, nós vamos É porque a partir do momento, né, Elias, que a comunidade, a população, elas se unem, aí é difícil de quebrar esse elo. De quebrar. Não é? De quebrar. É difícil de não ouvir também esse elo. Olha, Delúrio, quando o prefeito Sérgio Vidigal, no Enfiou Rosa, nós temos o cinturão verde. Ele pega do Campo do Canarinho do Rossi, passa, ele desce ali em Vila Nova de Colares, onde tem o terreno dos Pimentel, e sobe quase lá perto do cemitério. Então, toda aquela área, ela foi ocupada. Chegou um dia que os moradores foram surpreendidos pelo Instituto Getúlio Vargas, cadastrando as famílias, tirando foto dos imóveis, fazendo cadastro do contexto familiar, que não poderia aumentar o contexto familiar. Quer dizer, eles estavam proibindo até da proprietária do imóvel engravidar. Porque se ela engravidasse... Esse controle visava o quê? Demolir os imóveis, alegando que os imóveis eram área de risco, que não poderia engravidar, tiraram foto, que não poderia ninguém... Quem reformou seus imóveis reformou, quem não reformou não poderia reformar, porque a prefeitura não ia indenizar, aquela coisa toda. Nós não se calamos. Eu fui para a rua, eu tenho um carro de som, peguei meu carro de som, botei para convidar os pessoal, pedi um amigo meu que tem lá em Ferroz, que é o Pedro, que tem um salão na mercearia dele, ele me emprestou o salão, convocamos o Dr. Sancler, que ele era promotor do Ministério Público, participar da nossa audiência, e colocamos a nossa situação, porque tinha imóveis ali que não estavam em área de risco. E a prefeitura falar que ia demolir, que ia fazer aquilo outro, e nós ganhamos aquilo ali. Os imóveis foram cadastrados, hoje tem inscrição imobiliária, foram numerados. Hoje, áreas que eles falaram que era de risco virou condomínio de luxo, então alguma coisa estava por trás disso, virou condomínio de luxo, que eu levo vocês lá e mostro. E eles viram que se juntou todas as famílias, deu mais de 5 mil pessoas, quase 3 mil imóveis que eles iriam demolir. Então, dá para se ver que o poder público ele não bate de frente quando a população se junta. Não, porque a força de pressão de 3 pessoas, de 10, é diferente de 5 mil. 5 mil. Né? E ali ia mexer numa coisa que era sagrada à população, que é o direito à moradia. Nossa, né? Ninguém ia querer ver seu imóvel ser demolido. Ainda mais quem fez a reforma. Quem fez reforma. E quem estava com previsão de fazer a reforma, naquele momento eu vou perder minha casa? Minha casa. E eu sou mãe de 5, 6 filhos, como é que eu vou pra rua? Vou pra onde? Aluguel? O salão da mercearia ficou pequeno. Ficou pessoas até do lado de fora. Fizemos 2 ou 3, protocolamos. Tem até que agradecer o Dr. Sancler que participou, não foi uma vitória minha, nem dos moradores de Sabará, foi uma vitória coletiva, onde ele participou, nos ajudou, né, juridicamente, com seu entendimento jurídico. Então é isso que eu falo. Quando se junta, nós conseguimos. Mas para isso tem que mudar essa prática de presidente. O
presidente. Às vezes eu vejo assim, comunidade, às vezes as pessoas me chamam assim, um movimento, aí eu procuro, eu falo assim, isso aí a pessoa está querendo tirar benefício próprio, isso eu não vou, eu não participo. Porque você não costuma fazer uma análise dos convites que são feitos para você? Antes, eu faço, entendeu? Porque eu não sou homem de olhar pelo retrovisor não, mas tem certas situações que eu participei, se você me perguntar assim, você participaria? Eu falo com você, não, porque eu vi que aquilo ali não foi para o bem coletivo, aquilo ali foi alguém querendo tirar benefício próprio daquilo ali, é igual, Delúdio, vou te dar um exemplo aqui que tá na onda aí, esse negócio desse projeto Escola Viva, o projeto é bom, é lindo, né? Lindo. Maravilhoso, eu achei interessante. A única coisa que o governador errou ali, que eu falo que o governador errou, foi dessas escolas que ele já tinha escolhido para implantar o Escola Viva, ele não ter convocado professores para aquelas escolas. Ele já ter, na chamada dele que ele fez para a matrícula dos alunos, ele chamasse e já falasse as escolas que os alunos iam. Porque ali, Delúdio, que está em questão ali, não é, até agora eu não vi ninguém discutindo o direito do aluno. Estão discutindo o direito do contrato do professor do DT ser rescindido. Estou vendo ali que ele está vendo que ele vai ter que dar aula numa escola mais longe do que ele já está no seu habitual normal. Ninguém está se preocupando com a criança. Porque eu não tenho filho mais em idade de estudar em escola ali. Mas se eu tivesse, para mim ia fazer uma ajuda e tanto. Porque eu sei que meu filho ia estar lá, tomar café, ia almoçar, ia ficar o dia todo. Ele não ia estar em casa me gastando energia. Eu ia economizar minha compra no final do mês, porque ele estaria lá tendo sua refeição. Eu ia estar no meu emprego despreocupado, porque eu sabia que no período que eu estou no serviço ele não estaria na rua. Né? Eu acho que o erro do governador foi isso, mas você não vê ninguém debatendo a questão do aluno. A gente vê ali só um interesse. Ao meu ver, eu acho que ele não soube colocar isso. Ele não chamou a comunidade para conversar, ele não chamou a escola, não chamou a direção da escola, não chamou os alunos. Eu acho que a participação da comunidade nesse momento, que é uma coisa para a comunidade, não é uma coisa para o Estado. Não. É uma coisa para a comunidade. Então faltou essa conversa, faltou mostrar o projeto, como o projeto funciona, quais eram os benefícios do projeto para você, como que você vai entrar mediano, né, sem saber como vai funcionar, alheio à situação. Né? E outro, ele vai ter que fazer mudança de alunos que ali já estão matriculados, né? Vai ocorrer uma série... Professores que estão ali vão sair, porque muitos não têm 2 cadeiras no Estado. Tem uma cadeira no Estado, uma cadeira no município. Vai ter que sair do Estado, porque ele vai ter que conciliar, porque as escolas de tempo integral, o pouco que eu pude entender, os professores vão ter que ser concursados efetivos, porque eles vão ter que ficar nas suas cargas horárias direto, né? E a carga horária, você sabe que a carga horária do professor é 25 horas com 2 de PL, entendeu? Se ele implantar, é ótimo, até para o professor vai ser ótimo. O professor, ele vai economizar em combustível, ele vai poder sair de uma escola para outra no desespero. Até o projeto é excelente. O que faltou foi o quê? Isso aí que você falou, chamar a comunidade. Qual é a parte interessada? É a comunidade. E aí eles pecaram nisso aí. Aí que eu falo para você, aí que tem que entrar a figura do presidente. Aí que o presidente tem que se mostrar que ele lá e discutir com classe, categoria, sem interesse em nada. Não, isso aqui é bom, a sua errou aqui, aquilo, vamos deixar isso aqui para janeiro, que agora já estão meio adiante. Conversar. Você não viu uma liderança de associações de moradores se manifestar até agora? Não houve manifestação de nenhuma liderança, né? Não houve, assim, a única manifestação que houve foi os alunos na escola, né? Algumas escolas se manifestaram. E aí também a gente fala assim, será que essas crianças também, eles não têm entendimento do que é o projeto? Será que elas não foram levadas para a rua com algum grupo interessado que usou eles como massa de manobra? Exatamente, né? Então tem que se pensar em tudo. É que essas crianças, a maioria que eu vi nos manifestos, são crianças acima de 14 anos. Já entende alguma coisa, né? Já são entendidas. Então, quer dizer, se o secretário, se o presidente da comunidade chama esse advogado para ele, chama-se os pais e explica para os pais iam explicar para os filhos, jamais o filho ia estar lá. Muitos ali foram sem ter uma explicação objetiva, clara e, acima de tudo, transparente. Ó, vai funcionar assim. Assim, dessa forma. Por que Vila Nova foi escolhida? Por que Fel Rosa foi escolhida? As pessoas não sabem. Por que nós fomos escolhidos? Nós estamos ali no território da paz, nós estamos dentro da ZEI, que é a Zona Especial de Integração Social. Por isso. Então,
São informações que devem ser passadas para a comunidade. Tem que falar, claro, nós estamos aqui, vai ser implantado aqui, porque aqui tem um maior índice de criminalidade, as crianças estão aprendendo o que é errado, e nós queremos tirar essas crianças da rua. Exatamente, mostrar o benefício desse projeto na questão da criminalidade e violência entre os jovens. Né? E aí a gente não vê, aí é o que eu falo para você não vê o movimento popular participar. Fala assim, vamos fazer um debate. Não houve intervenção. Não. Você vê do Sindiups, você vê um professor lá, o outro cá, mas você não vê a parte interessada mesmo no assunto. Na sua opinião, se tivesse juntado o Sindiups, né, que é o Sindicato dos Professores, mais o Movimento Popular, a Federação das Associações de Moradores, mais as associações do município da Serra, grudar a mão aí nesse caso para poder passar esse projeto de forma clara e transparente, você acha que ele teria ganhado espaço? Espaço, claro. Claro que teria ganhado espaço. Eu acho que os presidentes das associações de moradores, não diria todos, até porque não conheço, estão aí agora, conheço mais os das antigas. Tem muita pessoa aí que está no movimento popular que são despreparados. Eu acho que aquele negócio de você, aquela figura do presidente de comunidade, amador, acho que aquilo passou. Eu acho que você tem que seguir exemplo de Laranjeiras, você tem que seguir exemplo de Barcelona, você tem que seguir exemplo de Jardim Limoeiro, e daí para cima. Procurar ser igual ou ser melhor. Aí o camarada chega para mim e fala assim, pô, mas nós não temos a estrutura que Laranjeiras tem, Barcelona tem, Jardim Limoeiro tem, mas vamos procurar ter. Mas para eles chegarem nessa estrutura, eles fizeram um trabalho, né? Um trabalho. Eu conheci na época que a Associação de Jardim Limoeiro começou com o Edivaldo, com a Luísa, com um projeto de futsal. Eu lembro que eu ia na casa deles, às vezes eu vinha da dengue, a barriga batendo com fome, e eu sabia que o Edivaldo fazia um sopão lá para os moleques que jogavam bola lá do futsal. Eu já estava lá, sentava com a ajuda lá do supermercado Canguru, ele ganhava pão, ele ganhava mortadela, ele ganhava onde para levar os meninos para jogar. Eu fui assistir um jogo do Jardim Limoeiro, do futsal, contra o Álvares Cabral e Marechal Floriano. O Jardim Limoeiro deu de goleada no Álvares Cabral com o Pierre no gol. Os meninos, Rafinha, Vermelho, são tudo de dentro do projeto. Era tudo os meninos que hoje eu vejo lá. Tem um que é professor da Universidade lá, acho que da UCL, que me fala a memória. Eu vi aqueles meninos crescendo. Foram os meninos que o Edivaldo buscou na rua. Que só a única refeição que eles tinham era lá na casa do Edivaldo. Você entrava na casa do Edivaldo lá, tinha um galpão lá nos fundos, um fogão a lenha, não dava nem para fazer comida para todo mundo ali no gás. Tinha uma menina que ajudava ele, a Maria, que era cozinheira. Ah, minha filha, quantas vezes eu cansei de almoçar e jantar lá na Associação de Moradores de Jardim Limoeiro? Então era um trabalho que vem sendo realizado de anos, mas com interesse no bem comum da comunidade. Da comunidade. E aí, não no interesse próprio. Não no interesse próximo. Você vê que o Edivaldo morreu pobre. Se ele foi ex-vereador e tudo, ele foi um cara que ele teve uma vida simples, ele viveu para a comunidade. Ele comprava chuteiro para aqueles meninos, ele comprava meião. Até que a CST abraçou lá, né, fez a quadra para eles, cobriu. Mas quantos anos eles vieram nessa luta? Quantos anos eles vieram nessa luta? Então tudo para você conseguir, ninguém mora num castelo, você não construir não. Para você construir, para você morar, você tem que construir. Então os presidentes da comunidade falam assim, pô, mas na minha comunidade lá ninguém ajuda. Ajuda. Se organizar, ser transparente, prestar conta do que está arrecadando, prestar conta, a população ajuda. Ajuda, porque eu falo que eu moro em Fio Rosa, as pessoas me procuram para ajudar. Deluz, na época da chuva, teve uma pessoa que me ligou querendo me oferecendo 700, até quanto melhor, 700 cestas básicas para me doar. Eu virei e falei assim, eu não vou pegar porque eu não estou à frente de nenhuma entidade, depois para mim é até ruim, eu não quero, mas se eu tivesse eu pegaria. Aí ele falou assim, eu gostei da sua honestidade, eu não vou te dar 700, mas vou te dar 40. Foi me doou 40 cestas básicas. Eu busquei no meu carro. Peguei, chamei as igrejas que eu ajudo lá, foi 5 para um, 5 para outro, 5 para outro, para distribuir. Então o empresariado ele quer ajudar. Se você pergunta... Só falta esse diálogo, né? Esse diálogo. Né? E Fio Rosa ali é uma região rodeada, nós temos a Forte Leve, nós temos a Geloso, nós temos a UAI, lá o Betinho Sartori, nós temos tantas pessoas que com certeza você for lá buscar ajuda, patrocínio, e as pessoas veem que realmente você está investindo na comunidade, as pessoas ajudam. Com certeza. Agora nós vamos partir para um papo assim, mais de atuação política aqui na Câmara Municipal da Serra. Elias, hoje você atua aqui, né, como assessor do vereador Davi Duarte, e essa nova etapa da sua vida, né? Essa é uma nova etapa ou essa etapa já acontecia antes também? Não, na assessoria, eu fui assessor do vereador Luiz Santana 12 anos.
12 anos. Ah, então esse negócio de assessoria você já vem de antes, né? E aí eu, né, acho que tudo tem seu tempo, né? Eu acho que lá deu tempo e aí o Davi me procurou bem antes das eleições e me convidou para que eu participasse do processo eleitoral com ele e terminou o processo eleitoral em outubro. Aí quando chegou janeiro, nem esperava, o Zeca me ligou, me convidando para fazer parte da equipe e aí eu estou aqui assessorando mesmo. E como é feita essa assessoria aqui? Como é trabalhar do lado do vereador? O que o assessor faz? Qual a função, né, o papel do assessor? Olha, eu lembro, você fez uma pergunta legal, eu lembro que na época que eu era assessor do vereador Luiz, tinha uma jornalista da Gazeta, chamava Vera Ferraço, se me falha a memória, e ela tinha essa mania de ver o que o assessor fazia. E eu sempre brincava com a Luiz que se ela quisesse me acompanhar, ela poderia ficar hospedada lá em casa, que ela ia ver o que o assessor faz. Eu não posso falar por todos os assessores, eu falaria por mim, né? Eu além do assessor ao vereador Davi, que é uma pessoa simpática, me dá liberdade de trabalhar tanto eu quanto a equipe toda, o Júnior, a gente elaborar projetos, discutir com ele. Ele dá, assim, total liberdade também da gente trabalhar dentro da comunidade. A gente trabalha na comunidade, trabalha no gabinete. Eu, no meu dia a dia, dentro de uma comunidade grande igual Ferro Rosa, às vezes eu não dou nem conta. A minha esposa, às vezes, ela reclama que eu saio para ir na esquina comprar um pão. Demora uma hora para voltar. Demora 1 hora, 2 horas para voltar, o café já esfriou, ela fica brava. Mas, além de você, o assessor, assim, o líder, como está no meu caso, você tem que ser tudo. Você tem que ser meio psicólogo, ser médico, pai, mãe, médico. Tem um senhor lá em Ferro Rosa, lá no Cid, que ele fala assim que eu sou igual o Antônio Carlos Magalhães, era na Bahia. De tanto afilhado que eu tenho dentro de Ferro Rosa. É tanto menino que eu batizo que você já está batendo recorde. Batendo recorde. É presente, todo mês tem um aniversariante, é um presentinho meladeiro. Mas assim, o assessor, ele tem que estar por trás do vereador, atendendo as demandas, né? No meu caso lá, questão de óbito, você numa funerária, vindo no serviço social, às vezes uma urna mortuária, é uma pessoa que vai presa, é um carro que foi apreendido, é uma agressão familiar, está preso, e aí um carro que foi furtado. Eu, no meu caso, que sou eletricista, eu sofro. É tanta parte elétrica que eu tenho que fazer que é uma coisa de louco. É um mutirão para construir uma casinha para um, é uma parte elétrica para o outro, é um fretezinho para o outro, e aí é loucura, você tem que atender. Mas e todo esse trabalho prestado dentro da comunidade, isso, como você se sente? Podendo ser útil, né? Dentro da sua comunidade, dentro da comunidade de Ferro Rosa. Olha, uma vez eu li um texto do padre Fábio de Mello, onde ele fala sobre inutilidade. Que às vezes nós temos que procurar também ser inútil. A pessoa não pode gostar de você, sabe, só pela sua utilidade. Quando você é inútil, as pessoas passam a gostar de você como você é. No caso, sua mãe, seu filho, teu esposo, tua esposa. E no momento que você é inútil, aí você sabe quem é e quem não é. Porque também você ser muito útil também é ruim. Porque aí você não consegue saber quem é seu amigo, quem não é. Às vezes a pessoa está só te usando. Mas eu, assim, a maior parte das vezes eu procuro assim, absorver a minha utilidade, a minha inutilidade, e eu procuro entender que é um pouco grato. Eu acho que anjo, não existe anjo nem avião voa com asa só, né? O anjo, o avião para voar, ele tem que ter 2 asas. Então eu acho assim que as caridades que eu faço não é só eu. Eu sempre ajudo alguém, mas tem alguém me ajudando. Sempre tem uma equipe, né? É um amigo que eu peço, poxa, tem alguém que está precisando disso, a gente fazer aquilo, tem como você me ajudar? Hoje mesmo o Pedro foi fazer um frete, buscar uma televisão para o senhor, um pedido meu, quer dizer, pegou a caminhonete, foi. E assim que é coisa, eu acho legal, eu acho bacana. Mas assim, os trabalhos assim, que eu mais gosto de fazer mesmo, assim, que eu sinto realizado fazer, é os trabalhos que eu faço com as crianças. Principalmente no início de ano, que é comprar um material escolar, né, um caderno, um lápis. Eu acho que tudo começa ali na base do caderno, do lápis. E eu sempre faço, eu separo um dinheiro. E aí, o engraçado é que eu já contaminei minha família toda. Tanto a minha esposa, todo mundo também. Minha esposa, minha filha. Também tem essa mania de adotar também, né? Lá na faculdade, lá onde ela estuda, teve aquele negócio do Natal, dos Correios, e ela fez questão de adotar uma menininha, comprou material, eu acho legal, acho que é isso aí. Eu sou muito chorão, eu acho que se eu ver uma criança passando fome ali,
Eu sou meio fraco. Você é sentimental por lado da criança, né? Eu tiro a roupa do corpo, a criança não tem maldade, né? Eu tiro a roupa do corpo e procuro ajudar mesmo. Não tem esse negócio de economizar. Com criança eu não economizo, não. Elias, a gente está chegando ao final do nosso bloco, na realidade do programa, né? E eu gostaria que você fizesse uma análise pessoal da política nível municipal e estadual, política da Serra e a política do Estado. Uma análise sua, Elias. Olha, eu a pedido do vereador Davi, eu caminhei com Paulo Artung, e para deputado estadual eu caminhei com o vereador Nassib, a pedido do vereador Davi. E se você me perguntasse assim, você se arrependeu na política estadual de ter caminhado com o Paulo Artung? Eu falaria com você assim que um pouco sim, porque a gente observa, Delude, eu acho que tinha que ter uma lei de que obrigasse o gestor que tomasse posse a executar as obras que o antecessor deixou. Porque nós vimos que na gestão do Casa Grande, aquele Cais das Barcas, que é uma obra bonita, não sei nem para que fizeram aquilo, muito bonito ali na Praça do Parque, atrás do Shopping Vitória, uma obra imensa, ela ficou abandonada todos os 4 anos da gestão Casa Grande. Os 4 anos ficou abandonada. Aí agora entrou a gestão Paulo Artung. Todas as obras que o Casa Grande iniciou, inclusive o projeto da quarta ponte, que só o projeto custou 7 milhões. 7 milhões o projeto. Quer dizer, o governador falou que vai engavetar. Mas o Cais da Barca ele vai terminar. Quer dizer, o que ele começou, que ficou 4 anos parado, ele vai terminar. E que o outro começou, praticamente vai ficar parado os 4 anos. Então isso aí, você fica assim, poxa, parece que a gente é enganado. A gente vai com aquela franqueza, a gente que é da comunidade, caminhei lá com o Vidigal, com o Nasci, com o Paulo Artung dentro da comunidade, caminhei para agradecer. E aí você fica assim, poxa, como é que pode? A gente, às vezes, é meio bobo nisso, né? E isso, Elias, chega a refletir em você como liderança comunitária? Depois há uma cobrança da comunidade? A população cobra. A população cobra. Fala assim, poxa, igual eu que andei dentro de Feu Rosa, a pedido da vereadora Neide, procurando endereço para colocar outdoor, e as pessoas dando autorização, eu peguei as autorizações, eu que fui. Aí as pessoas chegam, pô, votei Paulo Artung, acreditando no cara que fez isso, aquilo outro. Quer dizer, porque todas as obras, ele falou que vai parar, o único lugar que ele vai mexer parece investimento em educação. Mas quer dizer, eu acho que assim, se começou, porque 7 milhões é 7 milhões, meu filho. Eu com 7 milhões na minha conta hoje, eu era o cara mais bonito da Serra. Nossa, aí você que felicidade. Você pegar 7 milhões e falar assim, não, gastamos 7 milhões, como se 7 milhões fosse 7 reais, 7 centavos, não vou terminar um projeto. Então isso aí é mal, né? A mesma coisa na administração municipal, né? Nós vimos lá, por exemplo, em Feu Rosa, nós estávamos lá com o Centro de Vivência da Terceira Idade parado, agora que parece que vai inaugurar, está acabando. Nós temos a UPA, que eles falam que é Castelândia, mas não é Castelândia, praticamente está dentro de Feu Rosa, está lá abandonada. Aí você vê lá o Riviera abandonado. Eu acho assim que teria que ter uma lei para mudar isso. O gestor entrou, aí o gestor entra, fala assim, poxa, mas eu peguei um município com dívida. Eu acho assim, se você casou com a viúva, você herdou os filhos. Não tem como você fazer um casamento com a viúva e você falar, estou casando com você, mas seus filhos não estão no contexto, mas não está. Né? Falar assim, eu peguei um abacaxi, então para que quis ser prefeito? Para que quis ser prefeito? Quis ser prefeito, pegou ali, tem conhecimento como está o município. Então não entra. Aí entra, vou parar tudo porque eu não tenho dinheiro, vou parar aquilo porque eu não tenho dinheiro. Eu acho isso errado, aí isso aí te entristece. Você vê na Câmara de Vereadores, eu que saí da casa do vereador Luiz Santana, tem vereador hoje aqui na casa, que não saía de dentro da casa do vereador, era um pé rapado igual eu, era cabo eleitoral do vereador, cabo eleitoral. Ia lá almoçar, comer o almoçava, ia lá jantar, comer o jantava. Pediu uma ajuda financeira o vereador para pagar as contas no final do mês, água, luz, telefone, o vereador dava. Hoje é vereador. Aí você olha como é que a pessoa muda, a pessoa já não te conhece mais, já acha que é o rei da cocada preta, que é o cara. Mas esquece que isso aqui é status. Acha assim que você exercer um cargo político. Isso também é passageiro, né? Isso é status. Você está vereador, mas amanhã você pode ser. Voltar a ser o que você era. Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas assim que eu não sou político. Eu sou assessor do vereador Davi, isso aqui para mim é status.
Minha profissão é eletricista. Eu bato no peito e falo, é minha profissão. É minha profissão que eu eduquei meus filhos, foi minha profissão que eu conseguia ter o que eu tenho, né? Foi com ela que eu sempre sustentei minha casa, com honradez. Não foi de política. Então aqui, a eletricidade, sim, é a minha profissão, que eu brinco puxador de fio. Agora isso aqui não, isso é status. Eu acho que o vereador, quando ele está na campanha, eu sempre falo, eu gosto de ver o vereador Davi. O vereador Davi, não é porque eu sou assessor do mesmo, o vereador Davi ele é um vereador popular. Você vê ele na rua, você vê ele lá almoçando no restaurante popular em Laranjeira, você vê ele em tal local, ele vai, tá rindo com um, com o outro. Esse é o vereador. Muitas vezes o cara vem lá do movimento popular, se elege vereador e depois ele dá as costas para o próprio movimento popular que o elegeu. Ele esquece, parece que ele esquece aquele juramento que ele fala, não, eu vou para lá brigar. Porque, Delude, eu sempre falo com a minha esposa o seguinte, hoje nós vivemos bem. Se amanhã ou depois eu fosse detentor de um poder, não ia alterar minha vida em nada. Você sabe por quê, Delude? Arroz e feijão é barato. Você é mulher, você sabe disso. Você molha lá meio quilo de feijão, você cozinha, você bota um pouco na geladeira e você vai temperando os poucos para depois você cozinhar mais. Não tem necessidade de você querer fazer nada errado, de você não querer olhar pela população na qual te elegeu, não tem por que você não fazer um trabalho social dentro da sua comunidade, até porque você pode falar assim, X aqui é para me sustentar, 3 mil reais aqui é para me manter comigo, 3 mil aqui, eu vou gastar com a minha comunidade, vou ajudar o próximo, mas você não vê, entendeu? Eu falo mesmo, eu entrei nessa briga de presidência de campo, não sei nem por que eu entrei nisso. Se você perguntar, se você faria isso de novo, eu falo, não. Ficar ali tomando tapa de polícia, igual fiquei ali igual um bobão, tomando cotovelada na costela para deixar carro passar, empurrão e cacetete. Eu falo para você, Delude, não, eu não faria. Isso acrescentou minha vida em quê? Acrescentou minha vida, que é igual eu falo para Davi aqui, ele é vereador do município da Serra, não tem porquê nós calçarmos a cara aqui e lá cobrar do prefeito, atende lá, nós temos que atender. Nós vamos ficar nessa briga para quê? Isso vai nos levar em quê? Para ser sério, eu me dou bem com o Silas Maza, me dou bem com os meninos, todos eles lá me dou bem, me tratam bem, eu chego na prefeitura, é uma festa, abraço um, brinco outro, eu não sou inimigo de ninguém. Eu não. Eu quero o bem da minha comunidade, eu quero o bem da população da Serra. Eu acho que a política na Serra, ela tem que amadurecer mais. O ex-prefeito Zé Maria Ferrosa, ele falava que na Serra só faltava ver boi voar. E eu acho que só falta ver boi voar. Porque você não vê pessoas passando um compromisso com você que agora daqui a pouco te dá as costas como se tivesse feito um acordo com você, um compromisso. Eu acho que a pessoa tem que ter caráter, tem que pegar e ser correto com as coisas. Se é A é A, se é B é B, não importa se você é PT, se você é PSB, se você é PSOL, se você é o quê, não importa. Eu acho que os poderes eles têm que caminhar harmoniosamente, não tem que ficar em negócio de guerra. Eu acho que cada um tem que respeitar o espaço. Eu vejo que a Câmara em si, não só da Serra, mas todas as câmaras em si, elas são as bases da pirâmide, né? A base da democracia. Eu acho que as câmaras elas têm que dar exemplo até para os outros poderes. E é isso que eu vejo. Eu acho que a política na Serra ela tem que amadurecer mais. Mas, pelo meu ponto de vista, a eleição em 2016 ela vai ser complicada, principalmente para vereador. A população está mais... Você acha que vai haver muitas mudanças? A população está mais informada. Depois que surgiu as redes sociais, eles pensam que não, mas as pessoas estão acompanhando mais. Tem vocês que transmitem, né? Tem a webcâmera que passa aí as sessões, as pessoas acompanham. Tem vereador que está aí há 2, vai para quase 3 anos, nunca abriu a boca para se pronunciar em nada. Isso aí a população comenta. Você quer, eu falo assim, o Ibope não é instituto de pesquisa que dá o Ibope. O Ibope é você ir para dentro das comunidades. Você ir para dentro das comunidades. É ouvir o cara que está no boteco tomando cachaça, é ouvir o cara que está na pracinha jogando baralho, é ouvir o feirante que está lá na feira. Ali que é o Ibope que você vê as pessoas falando. Então, se o cara ele quer ser um político, ele tem que ir para a rua, ele tem que andar. Aí ele vai ver se o handicap dele está bom. Se está bom. Uma vez eu lembro que a Vera Ferraz foi e perguntou, o ex-vereador Luiz Santana, só está na Gazeta, se ele usava o carro oficial para andar. A Luiz falou assim, eu não uso carro oficial, eu uso o meu carro, porque eu sou mulherengo,
eu gosto de jogar nas máquinas de caça-níquel, eu tomo cachaça e quando eu saio da cama eu já paro no primeiro boteco para tomar uma. Então eu ando no meu carro, entendeu? Aí eu cheguei no bar do Valmir Ferrosa, lá ele assinante dos jornais para os clientes lerem, o rapaz estava lendo a Gazeta e não sabia que eu era assessor do vereador. Aí ele chegou e falou assim, ó, esse negão aqui é macho, ganhou meu voto. E é isso aí, porque você tem que ser verdadeiro. Se você gosta, você gosta. Se você gosta de jogar baralho, eu gosto de jogar baralho. Eu gosto de tomar cachaça, eu gosto de ir no forró. Agora ficar se escondendo. Muitos falam que são evangélicos, ficam se escondendo, fica lá fazendo, mas por trás é um bando de porqueira. Um bando de porqueira. Aí você fica me enganando. Pode enganar até um certo tempo, pode enganar até meia dúzia de pessoas, mas enganar uma população inteira não engana. E quando chegar em 2016, a população vai saber dar a resposta, aí você pode ter certeza então, as disso. urnas terão a resposta da população serrana em 2016. 2016. Você pode escrever isso aí, que as urnas vai ser a resposta. Aquele vereador que se destacou, que trabalha, que vai para a rua, que seja atuante, você pode ter certeza que ele não vai ter problema nenhum para se reeleger, até porque a população acompanha e eu dentro da minha comunidade eu escuto muito as pessoas falarem. Às vezes a pessoa fala assim, a população não gosta de política, engana, as pessoas gostam, as pessoas comentam. Porque tem uma ideia, dentro de Ferrosa tem o bar do Pedro lá, o pessoal comenta até a crise do governo federal, o pessoal sabe tudo. Você para assim e fala assim, como é que o povo já sabe quem foi preso, entendeu? Já sabe lá que o juiz foi pego andando com o carro do Eike Batista, entendeu? Mas com óculos do Severão não queria usar, que era torto. Tem as gozações dentro dos botecos. Aí você fala assim, como que a população, né, de classe baixa tem conhecimento disso? É porque está ali, ó. É o WhatsApp, é Facebook, é Twitter, o cara está ali, está acompanhando e está informado. É porque hoje as redes sociais, né, a tecnologia da internet, ela abriu esse gancho. Então, a pessoa já pensa, para que eu vou comprar um jornal escrito se eu vejo tudo na internet? Né? Se eu acesso ali uma web TV, se eu acesso uma web rádio, eu posso ouvir no meu celular, eu posso ver no meu tablet, né? Eu estou no trabalho, eu posso ver. Eu estou acompanhando diariamente tudo que está acontecendo no país, no estado e na minha cidade. E muito mais bem informado que as grandes mídias. Porque as grandes mídias, eu tenho um negócio comigo, eu não atendo, eu não dou entrevista para a grande mídia. Tem uma emissora de TV que ela me liga direto, olha o problema tal. Eu não vou, sabe por quê? Eles é o seguinte, você pode ter certeza disso. Quando eles não têm publicidade dos órgãos públicos, eles batem. Eles batem. Para quê? Para que os órgãos públicos chamam eles, faz lá contrato milionário com eles. Você pode ter certeza disso. Aí eles querem usar o líder comunitário como bode expiatório. Aí quer que eu vou falar sobre o lixo, sobre a creche, sobre o uniforme, sobre o que? Eu não falo. Porque quando você precisa, que foi no caso nosso lá sobre a PPP da Cezan, nos esgotos, volta. Se você for em Ferrosa, eu sempre brinco com o Guilherme, que é o presidente da Associação de Manguinhos. Eu sempre vejo Manguinhos na mídia, teve agora o Festival de Jazz, outra hora é Manguinhos Gourmet, não sei o que, não sei o que. Aí eu brinco com ele, Guilherme, é porque o povo rico que vai para Manguinhos, eles descobriram que eles estão tomando banho no caldo das fezes que sai de Ferrosa. Porque a Cezan pega o esgoto de Ferrosa, não trata o esgoto de Ferrosa. O esgoto de Ferrosa é jogado dentro do Irena, que sai por dentro de portal, passa ali e sai na curva. Eu levo vocês lá para vocês fazerem uma matéria dessa, o que vocês quiserem. A língua de lama preta vai para todo lado. Você tem uma ideia? E deságua no mar? No mar. E se você tem uma ideia, Delúrio, a Cezan, ela mantém uns carro-pipa, uns limpa-fossa direto dentro de Ferrosa, porque ela vai naqueles PV, aqueles pontos de visita que fica nas ruas, e sempre que enche, ela suga e leva para jogar não sei aonde. Suga, porque o esgoto começa a voltar dentro das casas, a população começa a fazer barulho. A TV Vitória, vou falar o nome da emissora, a TV Vitória foi lá, fez a matéria não foi no ar. A matéria não foi no ar. Abortaram a matéria, entraram em casa de morador mostrando a conta de água lá com a cobrança de esgoto. E se você observar hoje, essa famigerada PPP que votaram aqui na Câmara, dando todos os direitos da Cezan explorar o esgoto na Serra, o que eles fizeram? Eles mandaram o projeto para cá no início da gestão de Guto, no primeiro dia de administração da Câmara, votaram a PPP, essa PPP foi para a Bolsa de Valores, acho que no Rio e São Paulo, se eu não me falha a memória, foi vendida para um consórcio. Quem vai explorar o esgoto na Serra hoje é um consórcio. Os líderes comunitários que fizeram. Tudo parece cruzado.
Se você consumir R$100 de água na sua casa, a sua conta vem R$200. É 100 de esgoto e 100 de água. Hoje em dia, compensa mais você guardar o esgoto do que jogar fora, porque você paga pelo esgoto que você está gerindo na sua casa. E vai para a praia. Então, quer dizer, quando nós chamamos uma emissora que ela foi lá, que viu que a matéria realmente era uma matéria bombástica, o que é que eles fizeram? Calaram a boca. Aí depois quer ligar para o pobre coitado do Elias, para ir falar de um lixão que tem atrás da creche Zilda Artes, que está incomodando, vai para o inferno. Eu falei para a menina, não deu entrevista, e os líderes comunitários têm que aprender o seguinte, que eles ficam ali, fazendo aqueles programas sensacionalistas de morte, ali mostrando as desgraças na comunidade dos meninos mortos, para vender lá para os programas, porque eu vejo o pessoal comentando assim, vamos boicotar, eu não assisto, sempre ela faz essa novela, eu não assisto BBB, não sei nem quem ganhou, não assisto, assim, vamos boicotar os produtos da Natura, porque a Natura está patrocinando a novela Babilônia, lá tem as coroas que se beijam e gera violência. E o programa Balanço Geral do Amaro Neto? E o Balanço Geral do Amaro Neto? Que vai para dentro das comunidades, mostra lá a desgraça lá, ainda fica debochando, dançando, rindo, sequer tá ali sabendo se a família está sentindo dor ou não. É um marginal, é traficante, foi assassinado, mas foi uma vida. A mãe e o pai não desejavam aquilo para o filho, aí ela bota uma dancinha, dança. Então quer dizer, vamos boicotar também as empresas que ficam lá patrocinando o Balanço Geral. Isso aí eles não mostram, então eu não dou entrevista para as grandes mídias, não dou, porque eles não vão dentro das comunidades mostrar lá a rua que está esburacada, o beco que está sem iluminação, o remédio que está faltando dar de saúde, a creche que não tem vaga, isso aí eles não vão. Eles só ligam, aí tem presidente de comunidade, vão uns bobos, acabaram de matar um aqui, ó, tá fresquinho. Assim, que as lideranças fazem, não valorizam. Então, não, meu amigo, eu falo, tem que boicotar, porque no momento que eles não tiverem matéria para eles mostrar lá, eles vão ter patrocinador. E eu falo mesmo para você, Delúdio, eu não compro produto que é patrocinado por esse tipo de programa. Eu não compro. Pode ser, é a Ricardo Elétrico que está patrocinando. Eu vou lá na Eletrocity, está patrocinando violência, não é. Porque aí a sociedade é hipócrita. Ela fala assim, vamos boicotar a novela Babilônia, porque tem lá o homossexualismo. Mas patrocina um programa vagabundo que fica lá mostrando a desgraça da minha comunidade. Então, para mim, não tem interesse nenhum. Aí você fala, quer ir lá mostrar o esgoto? Vão bater na Cezam? Vamos cobrar da Cezam uma resposta para o esgoto que ela cobra e ela não dá fim? Aí pode me chamar que eu estou lá, eu sou o primeiro aí. E esse tipo de matéria que realmente vai pro ar, né? Ela só vem através da pequena mídia, da mídia local. Que vocês que mostram. Porque o que a gente quer, né? Não é bater... É ter consciência, formar consciência. Público, é formar consciência, é mostrar para o prefeito, é mostrar para o governo do estado que ali, né? Ali está precisando de uma ajuda, ali está precisando de uma atenção maior. A gente não está batendo em ninguém, a gente não perde o tempo para bater em ninguém. Eu, por exemplo, não gosto de fazer matéria de morte. Eu não acho que é viável. Eu não acho que isso é informação para passar para a população. Não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada. Eu acho que o que acrescenta para a população é você informar o que está acontecendo na Serra, quais são os eventos, quais são os projetos que estão dando certo, aquela rua que está com problema, o que pode ser feito. Igual esses dias Serra Mar fez uma manifestação interessante, porque a obra do orçamento participativo foi tirada de Serra Mar e levada para outro bairro. A comunidade queria saber por quê, se a obra não havia sido ainda terminada, concluída. Então, é isso que a gente tem que mostrar. E lembrando, né, aos poderes públicos que a gente não está batendo, a gente está informando, passando para vocês o que vocês podem fazer para resolver o problema. A gente não tem vontade própria de ficar batendo, achar bonito bater, não. A gente está só informando. Vocês é que entendem de forma errada, fazem a interpretação de vocês. A minha mãe costumava falar... a comunicação e expressão de antigamente, né, que a gente aprendia a interpretar textos, a gente lia nas entrelinhas, né? Então a gente sabe realmente o que está acontecendo, o que está se passando. Mas infelizmente as mídias, as pequenas mídias, elas são vistas de maneira diferente, inclusive a própria população, né? Os próprios moradores, quando às vezes a pequena mídia chega, isso eu só dou entrevista para a grande mídia. A grande mídia passa no estado todo. Mas diferente de mim, que passa no mundo, tem gente de Portugal, da Alemanha, tem vários lugares que assistem a gente. Eles é que não sabem que como funciona, né? Você vê que o Jornal da Serra, ele fez, vendo aquela matéria das urnas mortuárias que a prefeitura estava exigindo, renda do cadáver,
Quer dizer, só foi resolvido porque a pequena mídia que fez, né? Eu tenho certeza que se pegar vocês aqui e levar vocês para mostrar os problemas de Fio Rosa, como nós temos uma Praça da Bíblia, que o playground é tudo destruído, quadra, aí sim o poder público vai ter conhecimento. Mostrar ali, eu vejo assim, hoje em dia se discute tanto meio ambiente, tanto meio ambiente, aí eu fico olhando assim, quando eu mudei para Fio Rosa, você olhava aquele Corgueirinha, uma coisa mais linda, você olhava o Laripa, coisa mais linda, hoje tudo abandonado. E outra coisa, por que eles não divulgaram? Alguém falou assim, ó, não fala, e eu desafiava, eu desafio, eu faço um desafio com a Cezanne, dela fazendo um teste de balneabilidade da água, da curva da Baleia e Manguinhos, ver se está próprio para banho. Não está, porque eu sou morador de Fio Rosa há 30 anos, eles estão ali tomando banho em água de esgoto ali há muitos anos, porém ela sai na curva, eles fizeram uma tapagem para camuflar, só que pô, ali é água do mar, se o mar estiver correndo para lá, vai levar para lá, se estiver correndo para lá de Jacareí, vai levar para lá de Jacareí. Eu convidaria você mais o Claudio Mauro poder ir comigo, nós vamos no meu carro, para vocês verem que horror é aquilo. Que horror é aquilo. E o movimento popular se calou. Aí eu pergunto para você, por quê? A PPP foi aprovada, a PPP foi para a Bolsa de Valores, foi leiloada, o consórcio comprou. Até agora eu não vi o consórcio fazer 1 metro de esgoto na Serra. Se tiver, eu gostaria que eles me convidassem para eu ver, porque eu fui garoto propaganda do Prodespol, quando o Banco Mundial, quando as missões do Banco Mundial vinham aqui, sempre eu tinha que estar lá, eles mandavam me buscar de carro, me tratavam na mordomia, me levaram até para Domingos Martins, no final de semana ficou hospedado no hotel, naquele negócio do Prodespol, e eu não deu da época do Prodespol, depois mudaram o nome do programa para Águas Limpas, depois Águas Claras, e agora está o PPP, e até hoje eu já estou 47 anos, naquela época eu tinha 19, que eu já vinha falar em saneamento básico aqui na Serra, e até hoje eu não vi 1 metro de esgoto, não vi. Então, se eles estão fazendo, eles chegam no chão, porque eles estão cobrando, e eles não dão fim ao esgoto, eu digo para você que não dão, não dão. Nós ficamos por aqui com esse nosso bate-papo. Elias, foi uma aula mesmo de política, de movimento popular, né? Muito obrigada por esse momento aqui conosco, tá? Te agradeço profundamente, né? Por essa sinceridade sua, por essa maneira de ser tão maravilhosa, de tratar tudo na transparência. Eu é que agradeço e à disposição, fico feliz de ter esse espaço para as lideranças comunitárias e convidar vocês, uma hora poder ir na minha comunidade, para vocês verem a realidade, ver o que eu estou falando para vocês, né? E eu fico muito feliz, desejo todo sucesso para vocês e agradeço pela oportunidade. Web espectadores, ficamos por aqui com mais um programa Entrevistas com Delourdes Pinho. Lembrando você que a TV Serra tem o programa Voz da Comunidade. O programa Voz da Comunidade, ele é específico para atender a sua comunidade. Você liga para a gente no 3065-5538 ou então envia a pauta, né, o que você quer falar sobre as demandas do seu bairro, para a gente contar a história do seu bairro, quando ele nasceu, como ele era antes e como está hoje. E você envia para pauta@tvserra.com. Nós teremos o maior prazer de ir no seu bairro para ouvir você, presidente de associação, para ouvir você, comunidade. Um beijo no coração e até o nosso próximo programa.